Na coletiva, Luiz Castro demonstrou não estar muito satisfeito com a vitória do tricolor, embora o resultado tenha sido bom. O problema foi o desempenho. O treinador falou ainda sobre a busca por um camisa 10. Talvez esse jogador não seja necessário, e ele explicou o que pensa sobre a posição. Vamos falar ainda sobre o William. Na zona mista, o jogador falou sobre o atual momento e a posição em que vem jogando. Ele não parece estar satisfeito. O vice-futebol Antônio Dutra Júnior também falou com a imprensa e atualizou a busca do tricolor no mercado de transferências. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações e vamos juntos falar das últimas do tricolor. Valeu, meus amigos, muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Aproveita, te inscreve, deixa o teu like, ativa o sininho de notificações. Vamos juntos falar das últimas de Grêmio a partir de agora, porque o tricolor venceu ontem o Novo Hamburgo. Um grande resultado, é claro, porque o Grêmio venceu dentro de casa, diante do seu torcedor. Conseguiu a sua classificação para a semifinal do Campeonato Gaúcho, o que, vamos lá, né, é obrigação. Não vamos também colocar o Grêmio lá, né, vamos combinar aqui que é uma obrigação dos clubes, né, de potência estarem pelo menos na final dos seus campeonatos estaduais. Então, venceu, ótimo, temos que comemorar, é verdade, mas esta vitória não trouxe aquele sentimento completo de comemoração, de festejar e tudo mais. O próprio Luiz Castro, na sua coletiva, ele comemorou o fato da vitória, é claro, mas ele também ressaltou que a equipe não foi tão bem assim. Cometeu algumas falhas, principalmente no ataque, ele viu que o time não teve um poder de criação tão grande assim como deveria, viu algumas falhas na hora de passe, de posicionamento principalmente, algumas situações que vai ter que corrigir ao longo dos treinamentos. Então foi uma vitória importante, por óbvio, ganhar sempre é o que vale é o resultado, né? O resultado é o que vale, mas há ainda muito o que crescer e ainda ficou esse sentimento não completo, vamos dizer assim, né? Luiz Castro foi questionado sobre ter usado jogadores considerados titulares, né, do primeiro time, né, sobre a sua sequência aí para os próximos jogos, especialmente o São Paulo na próxima quarta-feira. Ele disse que usar esses jogadores não afeta o planejamento, porque senão ele não teria utilizado, que ele analisa esses números, esses dados que vêm junto com o pessoal da inteligência, até porque tem a questão de como está cada atleta, como está o físico, se está a ponto de estourar ou não, estourar no caso lesionar, e quem entrou ontem tinha condições de jogo. Aí vem a grande pergunta da coletiva, porque a gente sempre fala que o Grêmio precisa de um camisa 10, um organizador, um cara que bote a bola no chão, que penteie, que assista, que veja a melhor posição, a melhor possibilidade de jogada. E o Luiz Castro foi questionado sobre a falta desse camisa 10. E ele respondeu que no Brasil e na Argentina sempre se formaram grandes nomes da posição, mas que o futebol evoluiu. E evoluiu muito. E hoje a arte não é só atacar. É preciso ter a arte de defender também. E um camisa 10 que fique só a ponto para atacar e não para ajudar a defender, não serve mais. É preciso que esse jogador ajude no ataque e ajude na defesa. Que ande pelo campo. Ou seja, basta fazer uma observação, de acordo com o treinador, nas grandes equipes da Europa, que muitos já não jogam mais com aquele fixo camisa 10. E sim tem um outro jogador de mais mobilidade que ajuda no ataque, mas que também ajuda na arte de defender, como o treinador gostou de falar e observar. Ele disse que há várias formas de jogo, mas a que tem a posição do camisa 10 específico, que fique ali parado ou sempre pronto para atacar, essa ele não utiliza e não vai utilizar, de acordo com o que a gente tira de leitura, porque o futebol não é mais somente atacar, é preciso que todos ajudem a defender. Eu fiquei com a impressão de confirmação daquela informação que a gente já tinha trabalhado aqui. A diretoria gostaria de entregar ao Luiz Castro um camisa 10, gostaria de entregar um jogador da posição, mas o treinador, ele dá prioridade para volantes. Ele dá prioridade para outros jogadores que têm esse poder de atacar, claro, de organizar, de jogar para frente, mas que principalmente defendam. Então,
para mim confirmou toda aquela informação que nós já tínhamos. A direção gostaria de entregar um camisa 10. O Luiz Castro dava preferência por volantes. E aí a gente está vendo que a direção optou por atender a essa demanda do próprio treinador e foi atrás, trouxe agora 2 volantes e o camisa 10 ficou para a próxima janela de transferências, ao que tudo indica. Aliás, sobre contratações, Luiz Castro foi questionado se está satisfeito. Ele disse que o mercado é oportunidade, nem sempre dá para seguir o planejamento, né? Porque às vezes não aparece alguém que se enquadre nas condições financeiras, nas condições que se encaixam no que o time precisa. Então nem sempre se tem nem sempre dá para seguir o planejamento em si. É preciso estar sempre atento. Ele disse que já manifestou a direção que ele precisa no início do ano, mas entende que as equipes se formam a cada janela e não somente numa janela de transferências. É um processo que vai precisar ser feito ao longo do tempo. O Luiz Castro ele foi questionado sobre 2 questões específicas sobre jogadores. Sobre o enamorado, né, que mais uma vez não entrou em campo, e sobre Wagner Leonardo, né, que durante a semana teve a informação divulgada pelo Rafael Pfeiffer, né, lá da Rádio Guaíba, de que o Wagner Leonardo estaria próximo de deixar o Grêmio. Bom, sobre o enamorado, ele disse que está claramente, ele repetiu 2 vezes, claramente está em fase de adaptação. Ele disse que é uma situação que ninguém pergunta assim, por que não joga o Aravena? Por que não joga o Roger? Por que não joga o namorado? São perguntas que isso vai acontecer toda a coletiva de acordo com ele, porque todo mundo quer ver todo mundo em campo, todo mundo jogando, ou pelo menos na lista de relacionados. Então, é uma situação que são jogadores que estão em adaptação de acordo com o treinador, e o enamorado é um jogador de qualidade, senão não teria vindo para o Grêmio. Sobre o Wagner Leonardo, ele disse que não é verdade, que não tem nenhuma situação para saída, que não vai sair. Aí ele avançou para falar sobre a posição. Disse que neste momento há um certo rodízio por ali, porque está jogando quem está melhor plenamente, quem está melhor fisicamente. E aí ele vai um pouco além para falar sobre Balbuena. E ele diz que o Balbuena foi poupado do jogo de ontem porque o Balbuena não tinha condições de jogar 2 partidas seguidas. Ou seja, a gente pode entender que ou o Balbuena não tinha condições porque não tinha se recuperado do jogo do meio de semana, ou o Balbuena será o titular do Luiz Castro para o confronto contra o São Paulo no meio de semana. Então é um ponto que a gente vai analisar agora, ver como é que vai ser essa sequência. Mas ele fez questão de falar sobre o Balbuena justamente nessa situação fisicamente. O Balbuena não jogou ontem por conta de não ter condições de emendar uma sequência ainda. Vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer nos próximos jogos. Antônio Dutra Júnior, o vice-futebol do Tricolor, falou na zona mista com a imprensa, disse que estava muito feliz com o resultado, porque o trabalho estava evoluindo, é verdade, enalteceu todo o trabalho do Luiz Castro. Sobre reforços, que é a grande questão e a grande situação, ele disse que os anúncios ainda não os anúncios ainda não aconteceram, né? Aliás, o anúncio, né, que falta o Pérez, ainda não aconteceu porque são questões administrativas que estão sendo finalizadas, mas que a qualquer momento isso vai acontecer de forma oficial. Ele disse que o Grêmio segue trabalhando ainda na janela de transferências, há outros jogadores sendo olhados, analisados, mas que não trabalha com prazos, não trabalha com posições. É claro que isso, por óbvio, é para não falar para a imprensa o que está procurando, né? Porque é claro que se trabalha com posições onde se tem uma certa deficiência. Ou nomes, de acordo com ele, tá? Mas há uma informação que o Grêmio busca um lateral direito. É importante que se diga. Ele não disse, vamos deixar isso muito claro, ele não disse que o Grêmio procura um jogador para a posição, mas se tem o conhecimento sim de que o Grêmio está de olho no mercado em busca de um lateral direito, em busca de uma negociação que ajude, porque o Grêmio vê hoje um grande problema na lateral direita. O João Pedro ele ficou fora por conta de uma pancada no joelho, o Marcos Rocha está oscilando muito nesse início de temporada e oscilando para baixo, importante que se diga, então há uma preocupação com a posição. Bom,
Sobre Vijaçante, ele foi questionado, porque o Vijaçante há muito tempo está na questão da lesão e tudo mais, ninguém fala mais nada. Os prazos estão completos, estão sendo seguidos, está tudo dentro do esperado, de acordo com o Antônio Dutra Júnior, sobre a recuperação do Vijaçante. Ele fez questão de falar sobre o Arthur, ele nem foi questionado, mas ele fez questão de falar, porque ele disse que muita gente falou que o Grêmio estava contratando volantes porque já estava vendo que ia perder o Arthur ali no meio do ano. Ele disse que não há nenhuma movimentação ainda sobre a situação do Arthur com a Juventus, que o jogador é óbvio que é um jogador insubstituível, não trouxe reforços pensando em perder o Arthur, então não tem nada a ver, é uma situação que foi comentada, mas que não preocupa em nada, tá? Bom, na zona mista ainda, o William, muitos jogadores falaram Edenilson, o Carlos Vinícius, mas foram aquelas respostas mais genéricas, vamos dizer assim, né? Importante a vitória, aquela coisa toda e tal. Mas o William, ele deu uma declaração que chamou a atenção. O William, ele disse que, claro, o time foi bem, teve muitas oportunidades, só que quando ele foi questionado sobre a sequência como meia, ele disse que todos sabem que o estilo de jogo dele é arrancada, é driblar e ir pra cima. Ele disse que tenta sempre ficar do meio pro lado, disse que é uma função que ainda está se adaptando, que jogou muito pouco numa ideia um pouco parecida já há muitos anos, ou seja, ele jogou muito pouco naquela posição e faz muito tempo e numa ideia parecida, não igual. E nesta posição que ele jogava, ele tinha liberdade de movimentação. E ele completa que todos sabem da sua qualidade, onde pode render mais. Se o professor optar pela sequência pelo meio, ele vai seguir tentando, mas todos sabem onde joga melhor. O que me pareceu é o William tentando se justificar, porque ele foi criticado, né, em alguns momentos, nesse início de temporada, por não estar rendendo tanto pelo meio. Ontem ele fez uma partida espetacular, tá? Eu gostei muito da partida do William ontem. Eu sei que muita gente não gostou, eu vi comentários aqui, mas foi a melhor partida dele até agora. Melhor partida dele até agora na posição. E me parece que o William, ele não está muito satisfeito pelo meio, não está muito satisfeito com as críticas, ele está servindo, ele está jogando legal e tal, está cumprindo a função, mas ele não está satisfeito e está buscando se justificar justamente pelas críticas. Então ele faz questão de dizer, todos sabem da minha qualidade, onde posso render mais. Se o professor optar pela sequência, pelo meio, vou seguir tentando, mas todos sabem onde jogo melhor. Ou seja, ele está tentando passar um recado. Todo mundo sabe que eu jogo pela esquerda, ele quer me botar pelo meio, vou jogar pelo meio, mas não é a minha. Então, me pareceu o William um pouco insatisfeito com esta situação. O Luiz Castro ele foi questionado ainda na coletiva sobre a situação do William. Ele disse que conversa com o jogador a todo momento, disse que é um jogador que está sempre disposto a cumprir a função em qualquer posição, desde que ajude, né, pela conversa que ele teve com o jogador. Ele disse que, pelo que viu no treinamento, o jogador tem plenas condições de jogar na posição, que o William busca mais o centroavante para o passe quando está jogando pela lateral, coisa que o Amuso já é um pouco diferente, porque o Amuso se desprende um pouco mais e tenta a arrancada, e tenta o cruzamento, ou tenta o chute, então ele vê essa diferença entre o William e entre o Amuso. O Amuso busca arrancada, busca tentar chutar. O William já busca mais um companheiro para poder tocar e passar, ou tocar e... Enfim, são características diferentes na visão do Luiz Castro. Ele disse que está muito satisfeito com o que vê e com o que tem do jogador, pois pode utilizá-lo dependendo de cada jogo. Enfim, são situações que a gente acompanhou ontem após o confronto contra o Novo Hamburgo. Vitória por 1-0, vitória magra que garantiu a classificação do tricolor, mas ficou aquele gostinho de que ainda precisa ter mais. Próximo confronto na quarta-feira, às 9h30 da noite, contra o São Paulo, e a gente vai acompanhando até lá como é que vai ser tudo isso, tá certo? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão, qualquer notícia te trago aqui no nosso canal. Quero saber de ti, o que tu achou? Será que o William está insatisfeito com esse atual momento? O que tu tá vendo? Camisa 10 é necessário? Olha, Luiz Castro já jogou água no chope, diz que não, que a situação não é bem por aí, e talvez se vier esse jogador, ou vai ter que ajudar a marcar, ou talvez vai ficar sentadinho no banco. Vamos ver. Até mais. Tchau.